Nesse vídeo eu gostaria de tratar sobre o sacerdócio em Êxodo, no livro do Êxodo, cujas provisões e regulamentos são um assunto de grande interesse. Como só podemos tratar muito resumidamente deste tema, preciso que nos limitemos a uma parte dele, considerando-a representativa do todo. Vamos estudar as vestes do sumo sacerdote. Elas são cuidadosamente descritas no capítulo 28 de Êxodo. E para que o vídeo não se torne muito extenso, eu peço que você talvez pare o vídeo e leia, para entender o que vamos tratar aqui. Vemos neste capítulo que as vestes deveriam ser para glória e ornamento. Versículo 2. Vestido com esses adornos de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino e pedras preciosas, o sumo sacerdote de Israel devia de fato parecer glorioso e belo. Mas quem descreverá a glória e beleza do amado sumo sacerdote do céu, enquanto ele nos representa lá em cima? Espero que entenda, estou falando do Senhor Jesus. Quem pode representá-lo? Que palavras podem ser ditas para representá-lo? Os artigos prescritos para serem usados pelo sumo sacerdote era um número de 7. Veja os versículos 4, 36, 42 do capítulo 28. A saber, um peitoral, uma estola, uma sobrepeles, uma túnica bordada e calções de linho, enquanto para a cabeça havia a mitra e a coroa sagrada, versículo 4, 36, 42 e capítulo 29, versículo 6. Os calções eram feitos de linho. A túnica, ao contrário da peça com esse nome que o Ocidente conhece, era uma vestimenta comprida de linho usado junto ao corpo. A sobrepeles era uma peça sem costura colocada sobre a túnica, feita de linho azul e tendo em toda a volta campainhas de ouro e romãs de estofa azul, púrpura e carmesim. Um cinto muito bem trabalhado apertava na linha da cintura. A estola era uma peça curta e ia dos ombros até a cintura ou talvez um pouco abaixo. O peitoral tinha a forma de bolsa, sendo feito de linho e usado na frente da estola. A mitra era um turbante de linho branco e a coroa sagrada, uma lâmina de ouro posta à frente da mitra, onde se achavam gravadas as palavras Santidade ao Senhor. Essas vestimentas eram colocadas praticamente na ordem inversa em que foram especificadas. Primeiro, os calções eram vestidos. Depois, a túnica, sobre eles, as sobrepeles, e em cima desta, a estola, e em seguida, o peitoral e finalmente a mitra, que levava a coroa sagrada. De modo geral, as peças de baixo, ou seja, os calções e a túnica, eram as roupas comuns do sumo sacerdote, distinguindo-se das demais que eram para glória e ornamento. 3 destas últimas recebem destaque especial e fica evidente que se destinam a representar grandes verdades para nós. A estola, o peitoral e a coroa sagrada, essas são as peças que descrevem na Bíblia grandes verdades. Vamos examinar com mais detalhes essas peças, começando com a que nós chamamos, está registrado como a estola. Como já foi mencionado, a estola, capítulo 28, encontramos isso no capítulo 28, versículos 5 a 14, era uma peça curta que ia dos ombros até a cintura ou talvez pouco abaixo dela. Consistia de 2 partes, frente e costas.
unidas nos ombros por duas ombreiras. Veja o versículo 7. Era feito de linho fino bordado de ouro, bordado de ouro, azul, púrpura e carmesim. Um cinto artisticamente trabalhado, usando as mesmas cores da estola, aprendia ao corpo. Versículo 8. De acordo com os significados tipológicos presentes em todos os lugares nesta parte da Escritura, o ouro, o azul, a púrpura e o carmesim e o linho fino indicam, respectivamente, a divindade, santidade, realeza, sacrifício e perfeita justiça do Senhor. Todavia, o mais significativo de tudo é o que ficamos sabendo sobre as duas ombreiras. Está nos versículos 9 a 12. Duas pedras de ônix eram colocadas nessas ombreiras, levando e eram gravadas os nomes das 12 tribos de Israel, 6 nomes em cada pedra. A razão disto é dada no versículo 12, é para as duas pedras, e porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Os nomes de Israel ficaram assim gravados em pedras preciosas, fixadas em engastes de ouro e colocados no ombro do sumo sacerdote como memória diante do Senhor. Pensemos agora no peitoral. O peitoral está descrito no capítulo 28 de Êxodo, versículos 15 a 29. Era uma peça de linho tecido com cerca de 43 centímetros de comprimento por 21,5 centímetros de largura, dobrada de modo a formar uma bolsa quadrada de 21,5 por 21,5 centímetros. Exibia as mesmas cores da estola e deve ter sido belíssimo, pois ostentava 12 pedras preciosas, com 4 ordens de 3 pedras cada uma levando o nome de uma tribo de Israel, e as 12 com engastes de ouro puro. O peitoral era mantido na posição por 2 correntes de ouro traçadas que prendiam nas ombreiras da estola, versículos 22 a 25, e por uma fita azul nas 2 extremidades inferiores que o ligavam à estola. A razão de tudo isto é dada no versículo 29. Vamos ler. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Esta é a razão, ou são as razões. O nome do povo de Deus é novamente escrito em pedras preciosas, engastadas em ouro, como um memorial diante dele. Mas desta vez, ela fica sobre o peito, sobre o coração do sumo sacerdote. A coroa sagrada era uma lâmina de ouro puro, presa na frente da mitra, e levava uma inscrição, santidade ao Senhor. Isso nós temos nos versículos 36 a 37, e o sentido é explicado no versículo 38. Note, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Então, aí está as razões. O ponto neste versículo é que, apesar das purificações cerimoniais associadas com a adoração de Israel, tanto as ofertas como os ofertantes eram realmente impuros perante os olhos santos de Deus. No entanto, no sumo sacerdote
que reunia em sua pessoa todo o povo, por assim dizer, e ao mesmo tempo anunciava o sacrifício da expiação que cobria a todos, nele, com suas vestes de glória e adorno, simbolizando o mérito e expiação gloriosas de Cristo, a impureza do povo transformava-se em santidade ao Senhor. E os israelitas eram assim aceitos diante do Senhor. Mas qual o significado de tudo isto para nós hoje? Por que esses detalhes são tão minuciosos sobre a estola, o peitoral e a coroa sagrada? É pelo fato de todos conterem ensinos gloriosos sobre tipos. Estas são coisas terrenas com significados celestiais, objetos materiais estabelecendo grandes realidades espirituais. O sumo sacerdote, Arão, é um tipo do Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Em primeiro lugar, na estola, o sumo sacerdote leva sobre os ombros as 12 tribos de Israel coletivamente. A seguir, no peitoral, ele as leva individualmente sobre o coração. Ao carregá-las assim perante Deus, ele suporta toda a sua imperfeição e as cobre inteiramente com a sua própria beleza e adorno, de modo que Deus vê santidade ao Senhor, brilhando na testa do sumo sacerdote, e o povo é aceito nele. Veja o versículo 38 deste capítulo, que você já deve ter lido. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos. Nesses 3 versículos chaves deste capítulo 12, aliás, versículo 12, versículo 29 e versículo 38, é mencionado 3 vezes que o sumo sacerdote levará o povo e seus interesses sobre o seu ombro, sobre o seu coração e sobre a sua testa. E cada vez eles são representados como joias preciosas e ouro puro. Vemos em tudo isto uma descrição de Cristo e seu povo. Em primeiro lugar, somos levados sobre os seus grandes ombros. O ombro é um lugar de sustentação e representa também poder. Vemos então aqui o poder todo suficiente de nosso grandioso Salvador para nos sustentar e a todos os nossos problemas, tanto na presença de Deus, como através de todas as experiências pelas quais temos de passar. A seguir, somos levados em seu coração. O coração é o lugar do amor, representa isto. Da mesma forma que as tribos de Israel tinham seus nomes gravados naquelas pedras preciosas, cada cristão, comprado pelo precioso sangue de Cristo, permanece para sempre em seu coração, no amor e na mente cheia de ternura de Cristo, enquanto ele, Cristo, se põe diante de Deus a nosso favor. Além disso, assim como aquelas joias brilhavam no peito de Arão, o povo de Cristo brilha também em seu peito como pedras preciosas na presença de Deus. Quando nosso Senhor nos representa lá no alto, a santidade ao Senhor brilha em sua testa. A testa caracteriza o que há de mais nobre e distinto no homem. A santidade deve ser escrita nela, a fim de ser vista, antes de tudo, no momento em que o sumo sacerdote entra na presença santa. Essa é a primeira coisa que Deus contempla em nosso glorioso sumo sacerdote no santuário celestial. Ele leva em sua testa para que nós possamos
ser aceitos. Assim como Arão devia usar sempre a coroa sagrada. Veja o versículo 38 sobre isto. Cristo também a leva por nós, a fim de que nele nos tornemos sempre aceitos. Tudo isso é ensinamento como doutrina no Novo Testamento, especialmente em Efésios e Hebreus. Somos aceitos no amado, que nos conduz em seu coração diante de Deus. Somos escolhidos nele a fim de sermos santos e irrepreensíveis, pois ele, Cristo, é a nossa santidade. Ficamos conhecendo o poder divino para aqueles que creem, e este poder é visto em Cristo, que leva seu povo em seu poderoso ombro, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir. Efésios capítulo 1, versículo 21. Portanto, louvemos a Deus para sempre por um Salvador como este.